dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver. Sejam todos muito bem-vindos, vamos entrando já bem alegrinhos, né? Porque hoje o tema é sobre leveza. Nós vamos conversar sobre leveza. Vou colocar aqui o tema, né? Para quem for entrando. E também já adianto que a gente vai voltar para o nosso estilo proposto desde o começo do nosso Cá Entre Nós. Então, a partir de hoje, a gente volta aos encontros de 20 minutos apenas, né? Prometo que eu vou me esforçar pra gente cumprir os 20 minutinhos só pra ser o momento da tua pausa, tá? Enquanto isso, eu vou só colocar aqui o tema hoje, como lidar, né? Como ter leveza em meio ao caos. Tu tem alguma sugestão? Se quiser já ir anotando aqui, já pra gente já começar esse diálogo em meio ao caos. Porque aí eu vou deixar aqui fixo o tema para que as pessoas que forem entrando, né, entendam, saibam do que é que a gente está conversando. Prontinho, o tema já fixado. Então, eu quero começar te dizendo que eu pensei nesse tema pela rotina aqui do próprio consultório, né, que eu escuto muito, pelo que eu vejo aqui no Instagram, né, e pelo que eu também vivo. Então, assim, eu já até vi um post assim, psicólogo também sente, também é humano, exatamente, né, que é exatamente a gente tá vivendo a nossa rotina, a nossa correria, né, o próprio caos tá lá instaurado. E a gente fica se aperreando. Meu Deus, como é que eu vou encontrar leveza no meio disso tudo? E aí, pensando nisso, eu quis trazer esse tema aqui pra vocês. Lembrando que vocês têm total abertura pra sugerirem, né, temas que vocês querem ver por aqui, pra gente ir focado no que vocês realmente estão precisando, né, querendo, com desejo. Então, pra começar, antes de qualquer coisa, hoje é dia do cappuccino. Já tomei um mais cedo, fiz até um post sobre isso e fiz outro agora pra gente se fazer companhia, né? Então, assim, te agrega aí com a bebidinha que faz sentido pra ti, pode ser até uma água, que é a principal bebida, inclusive, né? Se não, teu cafezinho, se tu tá preparando, um chá, um suco, enfim, vamos junto. E, que delícia. Eu preparei um texto, né? Eu escrevi um texto. Quero ler ele aqui um pouquinho com vocês e a gente vai discutindo. E aí eu finalizo trazendo, que eu também separei aqui, que na verdade primeiro eu separei o roteiro e aí depois eu quis escrever sobre e aí eu vou começar com o processo ao contrário. A gente finaliza com 4 pontos pra a gente conseguir trabalhar, construir essa leveza no dia a dia da gente, certo? Então antes disso, vamos começar refletindo sobre... Morning, my sweet heart. Zazá, que bom ter você aqui com a gente, né? Muito feliz. Acho que é a primeira vez que tu tá aqui com a gente, né? Prazer te conhecer e ter sua companhia aqui. Então vamos começar refletindo, que inclusive é um dos pontos que vocês vão entender depois, que traz esse lugar de, pra eu ter leveza, eu preciso aprender a lidar com algumas coisas que a gente vai conversar. E nesse ponto, uma dessas coisas, de repente, é ter esses momentos de reflexão. Então, simbora nós. Vamos lá. Ao pensar sobre isso, de imediato me veio, né? Pensar sobre o quê? Sobre os desafios da leveza em meio ao caos, né? Então, ao pensar sobre isso, de imediato me veio 2 coisas, 2 pensamentos. E aí eu queria que vocês refletissem como é que esses 2 pensamentos chegam pra vocês. E aí eu vou expor como é que chega pra mim. Primeiro pensamento, deixe o caos se instaurar. Deixe que ele se instaure. Como assim, né, Aniele? Se a gente quer leveza, tá falando pra gente deixar o caos se instaurar, vamos conversar. Segundo pensamento, até pra gente ser leve, a gente se cobra. Né? E aí quem é mulher que tá aqui comigo hoje, provavelmente... vai sentir assim uma leve colagem, né? Porque a gente se cobra demais. Então, a gente tem os trabalhos vistos, a gente tem trabalhos invisíveis, a nossa cabecinha não para, né? Eu escuto isso o tempo inteiro aqui no consultório, que é a cabeça acelerada, eu escuto no dia a dia, na convivência com outras pessoas, outras mulheres. E também vivo isso, né? Então, na prática, a gente acaba se cobrando demais.
até pra ter leveza. É meio que não coincide tanto, né? Mas é o que a gente vive. Então, eu não sei se tu te identifica ou como que ressoam essas frases aí dentro de ti. Talvez seja interessante se dar um tempo, né? Deixar que esse processo marine, que a gente entenda como é que chega aí pra ti e de repente escutar o que é que o teu corpo te diz. Bom, pra mim, tô gostando dos coraçõezinhos subindo, né? Que a gente sente que tá junto aqui, em sintonia. Então, bom, pra mim, essas duas frases que a gente conversou, elas ressoam de uma forma a pensar que o mundo parece estar hoje tão às avessas, né? Tão ao contrário, que parece que é um luxo, enquanto um objeto de consumo conseguir ser leve, né? Então a gente fica naquela expectativa, desejando essa leveza. Parece que é algo que eu posso consumir, trazer pra mim, mas é ao mesmo tempo um luxo, porque parece que é tão distante, né? Então inserir essa leveza na vida, na rotina, de tão incansável que parece ser. Mas aí vem a parte da reflexão. Por quê? Né? Então vamos pensando aqui. Se vocês quiserem ir acrescentando aqui nos comentários, vamos conversando. E aí eu continuo dizendo, será que é porque junto da palavra leveza, e aí pensa aí, quando eu falei leveza, quais são as imagens que vêm aí na tua cabeça? Continua aqui como é que eu imagino, né? Será que junto dessa palavra leveza a gente já anseia imagens de momentos sem ruídos, sem interrupções, sem poluições, né? Sem pesos nenhum, pesos de quaisquer ordens, não vai ter. Será que a gente imagina isso? Leveza? A gente associa com isso? Mas eu te pergunto, é possível essa leveza desse jeito, sem nenhum ruído? E outra coisa, é real? É da ordem da realidade? E a gente continua. Talvez, só talvez, mais próximo do real esteja o caos. Ao contrário do descrito acima, uma porção recheada de barulhos, conversas intermináveis, sejam elas internas ou não, né? Conversas com outras pessoas. Listas infinitas de afazeres, né? Quanto mais a gente faz, mais a lista aumenta, parece que ela não diminui nunca. Sonhos adormecidos. A gente sonha e depois não dá tempo, né? Não posso. Tem outras coisas que parecem ser mais importantes. E o piloto automático a todo vapor. Isso a gente já conversou em outros momentos do Cá Entre Nós. O quanto que a gente se deixa levar por esse piloto automático. E aí, em busca de atender a autocobrança por leveza, talvez aqui que entre a frase que a gente comentou no começo, né? Deixe o caos se instaurar. Mais do que passar panos mornos e fingir que não tá vendo, é preciso que a gente reconheça e aceite, né, que esse caos, ele existe. E são justamente essas vulnerabilidades que nos aproximam da nossa humanidade. Quem for entrando aqui, sejam bem-vindos, estou vendo vocês. Você já pensou nisso? Né? Que as nossas vulnerabilidades nos aproximam da nossa humanidade? Sair do perfeito para lidar com o real. Talvez esse seja o primeiro passo do caminho para a leveza. Talvez aí, quando a gente olha para esse caos, permite que ele se instaura, seja possível compreender e viver a leveza como uma condição adquirida a partir do enfrentamento das dificuldades adquiridas junto com o caos, né? Por isso que eu falei um pouquinho mais cedo, que a gente precisa, talvez, para essa leveza, ir aprendendo a lidar com algumas coisas. Dentre elas, que a gente já conversou alguns e vai conversar mais, é a questão da reflexão, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo agora, nesse momento, isso aqui é muito precioso, tá? Gente, se estiver fazendo sentido, vão mandando esses coraçõezinhos ou vão aqui comentando, vou dar um olhinho aqui. Que a gente vai entrando no diálogo, tá? E pra quem tá chegando agora, não chegou no começo, eu tô lendo aqui um texto que eu escrevi, né, um manuscrito. Inclusive me deu vontade, e faz tempo que eu não disponibilizo nada lá no Telegram, eu vou disponibilizar esse texto, depois eu vou passar pro computador,
E vou disponibilizar lá pra vocês, que eu acredito que é muito valioso. Ajuda a gente a entrar nesse campo de refletir sobre alguns pontos e inserir leveza no nosso dia a dia. Tá? Então quem tá lá no canal do Telegram vai receber. Quem não tá ainda, por favor, se inscreva, né? Lá na minha bio tem o link, tá? Então vamos lá, voltando. Talvez aí seja possível, quando tem esse caos que a gente permite que ele se instaure, seja possível a gente compreender e viver, porque não adianta ficar só na ordem da compreensão, a gente precisa experienciar, viver, né? A leveza como uma condição adquirida a partir do enfrentamento às dificuldades advindas do caos. Talvez a leveza implique muito mais em aprender a lidar com os nossos excessos e nossas faltas do que zero ruídos e zero sofrimentos. Até porque, gente, zero sofrimento não existe, tá? Então, assim, vamos aqui acordar que quem disse que não, eu sou feliz o tempo inteiro e eu não sofro e não sei o que, tem alguma coisa ali, porque não condiz com o real, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente não é alecrim dourado, né? Como dizem. Então, talvez a leveza, ela implique em aprender a ter conversas difíceis. Ela também implica a gente aprender a explorar e expor as nossas vulnerabilidades. Assim, quando a gente aprende a ter conversa difícil e aprende a expor nossas vulnerabilidades, a gente vai orquestrando as nossas relações, sabe? A gente vai orquestrando os nossos limites nas relações que a gente vai estabelecendo. Então isso é muito precioso. E aí, talvez a leveza ela venha junto com o processo de admitir olha, por favor, escuta, presta atenção, principalmente você que é mulher, tá? Que a gente quer queira, quer não, de vez em quando se pega nesse papel e precisa estar bem atento, né? A autoobservação, que a gente sempre fala aqui, precisa estar bem funcionando. Então, talvez a leveza venha junto com o processo de você admitir que você não é super-heroína. Não é super-heroína. E que insistir em ser só aumenta o peso, né? Em querer dar conta de tudo, mesmo que isso te esgote. Então tu fica ali na tentativa louca, desenfreada de tentar dar conta de tudo e de todos que você ama, que você precisa, das necessidades do dia a dia, enfim, ao ponto de se esgotar. Então você passa por cima de ti. Vocês devem, né, talvez se identificar com relação a isso. Então a gente precisa estar atenta, não dá. A gente não é super-heroína, a gente é humana. Né? E por isso que lidar com o caos, permitir que ele se instaure, lidar com as nossas vulnerabilidades nos aproxima dessa humanidade e ajuda a gente a entender e aceitar que a gente não é super-heroína. E por falar nisso, leveza então me remete a filtros, esses que eu falo tanto aqui com vocês, né? E escolhas, ou seja, é preciso a gente aprender a filtrar e escolher o que você vai levar na sua mochilinha da vida. Eu já fiz essa analogia várias vezes aqui também com vocês, que cada um de nós tem a nossa própria mochilinha, né? E que a gente vai escolhendo o que a gente quer colocar, o que a gente vê que tá pesado, que precisa tirar. A gente precisa fazer esses filtros várias vezes ao longo da vida, não é uma vez só. Várias vezes a gente está em constante movimento, constante movimentação, né, em constante aprendizado. As relações elas vão, elas vêm, algumas ficam. A gente precisa estar observando isso, né? Até porque não cabe tudo na mochilinha. Então, eu te pergunto, o que é que você está disposto, né, a carregar na tua mochilinha? Sabendo que algumas coisas você precisa abrir mão, né? Na hora que eu escolho isso, vou carregar aqui o caderninho. Talvez eu não consiga levar outro caderninho. Então, quais que eu estou disposta a carregar comigo e quais eu estou disposta a abrir mão, tá? E ainda, esse é muito, muito importante, principalmente para as super-heroínas, entre aspas, contém ironia, de plantão, né? Que responsabilidades você tem tomado para si que não são suas? Talvez esteja na hora de devolver, né, aos seus respectivos donos. Então, a leveza em meio ao caos é muito mais sobre aprender a lidar,
né? A lidar com. E aí, pra gente cumprir o nosso tempo, só ler aqui. Costumo dizer, abre aspas, as batalhas que quero enfrentar, seja na vida, na educação do filho, no que quer que seja. Perfeito, Isabelle. É isso mesmo. E isso me fez pensar, essa tua fala, que às vezes a gente pensa que eu não tenho escolha, eu tenho que fazer isso aqui, são minhas obrigações, minhas responsabilidades, né? Às vezes a gente fala, escuta isso perto da gente. E quando a gente pensa essa frase, né, as batalhas que eu quero escolher, é exatamente isso. A gente está lidando com as possibilidades de escolha. Então eu não sou obrigada a tudo. Eu estava até lendo um livro que talvez vocês já tenham lido, eu tô meio que relendo ele, é A Comunicação Não Violenta. E aí, tal hora, ele cita um exemplo que é de tipo assim, a mãe fala, mas eu sou obrigada a cozinhar, já faz 20 anos que eu chego e eu tenho que cozinhar, não sei o quê. E aí ele faz ela refletir, você é obrigado? Será que não existem outras possibilidades de escolha? E caminham lá dentro, finalizando, encurtando aqui a história. Tal hora ela resolve chegar pra família e dizer, olha, a partir de hoje não vou mais cozinhar, não sei direito como é que ela falou isso pra família, mas ela, né, decidiu e agiu. E aí, nos próximos encontros, os filhos dela foram participar desse mesmo evento sobre a comunicação não violenta, e eles relataram, gente, foi uma bênção na hora que a mãe disse que não queria mais cozinhar, porque ela cozinhava e ficava reclamando. Então, vê como a gente se torna difícil, né? Quando a gente não tem essa consciência e a gente acha que a gente é obrigado a algumas coisas, quando na verdade existem as possibilidades de escolha. Adorei tua contribuição, tá, Isabela? E só pra gente finalizar, pra cumprir o tempo, vou trazer os 4 pontos que a gente pode pensar, refletir e agir, principalmente para a construção de uma vida com mais leveza, tá? Então, o primeiro ponto, que inclusive se conecta com o que a gente acabou de falar, né? Que são a questão das escolhas. Então, levar em consideração quem que merece dividir a vida comigo. A gente já conversou em outros momentos que até a Organização Mundial da Saúde fala que algum dos pilares, né, pra gente ter qualidade de vida, pra gente ter saúde, são as nossas relações. Então, na hora que eu pontuo quem que merece dividir a vida comigo, eu posso aplicar um filtro de, poxa, essas pessoas, esse tipo de conversa, esse tipo de ambiente tá me deixando muito pesada. Então, vou me afastar um pouco, né? Vou levar em consideração outras pessoas que me agregam, que me somam, que elevam o meu espírito. Ponto 2. Organizar é vida, né? Então, assim, pra gente ter um ambiente mais leve, talvez a gente precise organizar este ambiente, seja em casa, seja no trabalho, né? Seja tua mesinha aqui de trabalho, tua mesinha de café, ou o que quer que seja, tua cama, né? Coisas que fazem sentido pra ti. E pra gente não assumir a super-heroína, peça ajuda, né? Manifeste pra quem tá em volta, olha, realmente isso aqui é muito importante pra mim, eu preciso de organização nesse sentido. Então, né, se não ajuda, pelo menos não piora, né? Não bagunça. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que a gente até conversou assim, mais ou menos sobre ele, os excessos da nossa bagagem, da nossa mochilinha, quais são eles? Né? O que é que tá pesando demais que eu preciso, sim, aprender a deixar que vá, tá? Até porque a gente precisa dar limite. Então, um dos pontos, né, do cansaço, da exaustão, são faltas de limites que a gente não tá dando. A gente tá assumindo mais do que pode, mais do que consegue. Lembra bem, tá? O suficiente é o que é preciso. O suficiente, não mais do que isso. Isso vai ser o que o outro tá precisando, isso vai ser o que é possível pra você, isso não vai gerar desgastes para além da nossa saúde, tá? Eu sei que é difícil, é um exercício, mas dá pra fazer. E, por fim, o quarto ponto, em rumo dessa construção da leveza, rastrear e refazer os nossos passos. Então, pensa aqui que quando a gente perde alguma coisa, sei lá, eu perdi essa colher, certo? Inclusive, vou dar até um último golinho aqui. Perdi a colher. E eu preciso muito, é uma colher de afeto, sei lá o quê. O que é que eu vou fazer para encontrar essa colher? A primeira coisa que a gente faz é refazer os nossos passos. Pega, a última vez que eu estive com essa colher foi quando eu tava aqui no Cá Entre Nós, e eu tava com ela, não. Depois disso eu fiz não sei o quê. Depois disso eu fiz não sei o quê. Então eu vou
refazendo esses passos para eu entender qual parte do caminho eu posso ter perdido a colher e me direcionar àquele lugar, certo? É a mesma coisa da vida da gente. E quando a gente fala de leveza, a gente pode trazer esse mesmo movimento, né? Então, qual foi a situação, qual foi a última vez que eu me senti leve? E aí a gente vai refazendo esses passos para identificar que gatilhos tem, de repente onde que eu tava, com que pessoas eu tava, o que eu tava fazendo, o que é que tem naquela situação que traz leveza pra mim. E aí a gente só aplica, certo? Eu sei que, tipo assim, eu tento trazer, né, de uma forma mais lúdica, mais didática, mais clara, mas requer esforço. Né? Então, assim, pode parecer muito fácil, mas eu sei, eu tô contigo que dá um trabalhinho, mas a gente tá aqui pra isso, né? Pra trabalhar, pra ter a vida que a gente merece, a vida dos nossos sonhos, de uma forma real e possível, tá certo? Muito, muito obrigada pela companhia e presença de vocês. Vou deixar uma caixinha lá nos stories pra vocês sugerirem o próximo tema da próxima semana, né? Fiquem muito à vontade. E vou disponibilizar o texto lá no canal do Telegram. Então fica o convite, quem não tá lá no canal do Telegram, vem, né, participa. Eu vou voltar a disponibilizar mais materiais, como o de hoje, que foi um manuscrito que vai te ajudar a refletir mais sobre a leveza, né? Como trazer ela pra tua vida, pro teu dia a dia, em meio ao caos, porque não dá pra gente se livrar do caos, né? Amei, a Soraya tá dizendo, ai Soraya, tu tá aqui, que coisa linda, muito obrigada pela presença. Flavícia, seja bem-vinda. Ai, eu tô no canal do Telegram, que ótimo, Cris, você tá lá, né, eu sei. Inclusive, pois hoje vai ter material lá disponibilizado pra vocês, pra contribuir nesse processo, tá, da construção da leveza. Isabelle, foi maravilhosa, ai gente, fico muito feliz, né, e me comprometo com vocês, né, juro de dedinho, que a partir de hoje vamos tentar fazer só os 20 minutos mesmo de cá entre nós, tá, pra poder ser só o tempinho aí que tu tira do teu descanso, da tua pausa, que eu falo tanto, né, tira 20 minutos, mas vem tirar 20 minutos comigo toda terça-feira, tá certo? Cheirinho, já passamos do tempo, beijo, beijo. Ótima terça, ótima semana. Muito obrigada pelas companhias. O link do Telegram tá lá na nossa bio. Pode ir lá, rapidinho tu entra. Beijo.